Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Química Geral 2 da UFPR. Eu sou João Bosco Paraíso. Em um vídeo passado, vimos que a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio oferece como resultado a energia total e a função de onda, que é o chamado orbital atômico, caracterizado pelos números quânticos n, l e ml. Neste vídeo, veremos como resultados da equação de Schrödinger aplicado para um outro sistema que tem apenas um único elétron, mas que representa a molécula mais simples, o íon molecular H2+, pode trazer informações sobre os correspondentes orbitais para sistemas moleculares. Quando a gente fala de uma molécula, a gente pensa logo em uma estrutura molecular. E neste exemplo, colocado aqui, a molécula do metano. Quando a gente olha para a molécula do metano, imediatamente um conceito químico muito importante vem junto com esta imagem, que é a sua geometria molecular, que está associada à ideia em que os núcleos têm posições fixas, portanto você pode falar da distância de um átomo ao outro, portanto falar do seu comprimento de ligação, e do ângulo formado, por exemplo, entre três átomos, ou o ângulo formado entre quatro átomos, que é o chamado ângulo diédrico. Bem, quando a gente olha para uma figura como essa, a representação de bolas representam os núcleos e as linhas ou varetas que ligam esses núcleos são as ligações químicas. Quando a gente pensa numa representação da molécula do metano, de um ponto de vista clássico, como esta que está colocada aqui nessa tabela abaixo, onde o carbono é colocado rodeado pelos quatro átomos de hidrogênio no plano e linhas conectam o átomo de carbono aos de hidrogênio. Na verdade, cada uma dessas linhas representa, do ponto de vista da chamada estrutura de Lewis, um par de elétrons, e esses pares de elétrons estão compartilhados entre esses átomos, formando a ideia de ligação covalente. Mas, do ponto de vista quântico, a gente tem uma representação um tanto diferente. Em lugar de você falar da localização do par de elétrons nas estruturas de Lewis, a gente substitui pela ideia de probabilidade de encontrar o elétron, ou você pode falar da densidade de probabilidade de encontrar esses elétrons na estrutura da molécula. Neste sentido, como é que a gente poderia conciliar a nova representação quântica de uma estrutura molecular com aquela da estrutura clássica de pares de elétrons de Lewis? Bem, em princípio, o que deveria se fazer era resolver o problema quântico para essa molécula do metano, que seria definir o hamiltoniano dessa molécula do metano, resolver a equação de Schrödinger, obter a energia e a função de onda, em seguida quadrar essa função de onda e obter a densidade de probabilidade de encontrar o elétron e o núcleo numa certa coordenada, numa certa posição, em seguida calcular a densidade eletrônica entre um par de núcleos e obter algo quantitativo que pudesse ser representado comparado com a estrutura de Lewis de pares de elétrons. Bem, mas resolver a equação de Schrödinger para a molécula do metano, como a gente vê pela expressão da equação, Hψ de XYZ igual à energia total da função de onda em XYZ, significa que para essa molécula, se você coloca ela num sistema de eixos cartesianos, representa descrever para os 5 núcleos que tem nessa molécula 15 coordenadas. Né? No caso dos elétrons, que são 10, o carbono tem 6 elétrons e cada hidrogênio tem 1, portanto são ao todo 10, representariam 30 coordenadas. O problema é que isso faz com que o hamiltoniano tenha muitos termos da interação de cada um desses 10 elétrons com os 5 núcleos, as interações entre os elétrons, as interações entre todos os núcleos, enfim, tudo isso levaria a um hamiltoniano enorme, o que leva a um grau de complexidade grande para resolver essa equação de Schrödinger. Portanto, faz-se necessário introduzir algumas aproximações para viabilizar a solução dessa equação. 1926 foi um ano importante, onde foi solucionada a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, e logo no ano seguinte as pessoas já estavam pensando em como resolver para sistemas maiores e mais complexos. Uma contribuição importante veio de Max Bohr e Robert Oppenheimer, que propuseram uma aproximação, por isso ficou o acrônimo em inglês BOA, que representa Bohr-Oppenheim Approximation,
para sistemas com muitos núcleos e elétrons. Essa aproximação propõe o desacoplamento do movimento dos elétrons e dos núcleos. Com isso, as coordenadas de elétrons e núcleos vão poder ser tratadas separadamente. E por isso a gente vai dividir esse problema em duas partes. Na parte a posição, ou seja, a coordenada dos núcleos é congelada, ou seja, a posição dos núcleos é fixa, o que tem tudo a ver com a ideia de estrutura molecular, né, de geometria molecular. Então a equação de Schrödinger é resolvida para o movimento dos elétrons em torno da posição fixa dos núcleos. Assim, obtém-se as energias eletrônicas quantizadas e a função de onda eletrônica, o que a gente define como orbital molecular. Portanto, vamos agora a fazer a associação. Quando a gente fala de orbital molecular, representa a função de onda, que é a solução da equação de Schrödinger, na situação em que a coordenada dos núcleos está fixa. Portanto, a gente está apenas descrevendo a função de onda dos elétrons, que estão em torno desses núcleos de geometria fixa. A imagem que a gente tem para representar isso é essa que é colocada aqui abaixo. Então, uma vez que a coordenada dos núcleos estão fixas, a gente tem apenas as coordenadas dos elétrons. Portanto, um número menor, 30. Então, observe aí, a ideia que essa figura ilustra é que uma vez definida uma geometria, o que significa definir uma geometria? Que o comprimento da ligação carbono-hidrogênio é fixa, que os ângulos entre um hidrogênio, um carbono e o outro hidrogênio é fixo. Nesse caso, os elétrons vão se distribuir em torno desses núcleos e a função de onda, a solução desse problema é o chamado orbital molecular. Então, o que se faz em seguida modifica-se agora para uma nova coordenada dos núcleos, para uma nova geometria, pode-se estender, esticar um pouco mais os comprimentos de ligação, modificar os ângulos de ligação e, nessa nova geometria, os elétrons vão se adaptar nela, né, às novas coordenadas do núcleo e obtém-se uma nova solução da equação de Schrödinger, portanto, uma nova energia e uma nova função de onda eletrônica. E o próximo passo que você pode fazer é gerar um gráfico de como que a energia eletrônica vai se comportar à medida que a coordenada nuclear, Rn, está mudando. Né? Rn aí representa um conjunto de coordenadas, né? Um conjunto de distâncias, ângulos, à medida que essa variável, ou esse conjunto de variáveis estão mudando. Então você pode, por exemplo, se for apenas um caso de uma molécula de atômico, você vai ter apenas uma única coordenada nuclear, você pode ver como a energia muda na medida que essa coordenada nuclear está variando. Se você tiver duas coordenadas nucleares, por exemplo, uma distância de ligação e um ângulo, você pode ver como que a energia muda quando essas duas variáveis estão se alterando. Isso aí vai poder, então, a gente definir uma função de energia, a energia com que os elétrons se comportam para cada coordenada nuclear. Em seguida, numa parte B, o que se faz é pegar essa função da energia eletrônica que depende das coordenadas nucleares e tomar ela como sendo uma função de energia potencial para descrever agora as interações dos núcleos. E a figura que representa essa situação é essa colocada na parte inferior da tela, onde agora esses elétrons vão funcionar como o equivalente a uma cola, na qual se os núcleos decidem se esticar, por exemplo, fazer um movimento de vibração esticando, eles vão exercer um potencial de manter esses núcleos numa geometria próxima de um valor de equilíbrio. Bom, então nesse caso o que se faz é novamente resolver a equação de Schrödinger, agora para o movimento dos núcleos, e o que você vai obter são energias quantizadas e uma função de onda para a parte nuclear, que vão ser ambos usados para descrever os movimentos, por exemplo, de rotação ou vibração molecular. Bem, vamos começar aplicando essa ideia, né, de usar a aproximação Bohr-Oppenheim para descrever o sistema molecular mais simples possível. E a gente sabe que, do ponto de vista atômico, o átomo de hidrogênio é o sistema mais simples, e está aqui ilustrada a figura dele. Agora, o sistema molecular mais simples que vamos tratar é o íon molecular H2+. E a razão é porque ele se assemelha muito ao átomo de hidrogênio, onde a diferença é que você tem agora dois núcleos, né, representados por HA, para dizer que é o núcleo do átomo de hidrogênio A, e um outro núcleo
que representa um outro átomo B. E, novamente, você só tem um único elétron. Então, agora, você tem, no lugar de uma variável no átomo de hidrogênio, você tem duas coordenadas, né? A distância do elétron ao núcleo A, que é chamado de RA, e a distância do elétron ao núcleo B, que é a variável RB. E a distância entre o núcleo A e o núcleo B, que é chamado RAB, que está aqui na vertical, é tido como fixo, ou seja, a gente vai estar usando aquela ideia da aproximação Bohr-Oppenheim, né? Que vamos tentar resolver o problema eletrônico, como esse elétron se comporta, quando a geometria, ou seja, quando a distância entre o núcleo A e o núcleo B é mantido constante, quando isso é congelado. Muito bem, o que vai se fazer agora, portanto, é resolver essa equação de Schrödinger para esse íon H2+, e como é um sistema monoeletrônico, existe uma solução exata para esse problema. Vamos obter os níveis de energia e a função de onda, que são os orbitais dessa molécula, né, os orbitais moleculares. Lembrando que isso está sendo feito para uma geometria fixa, né, uma distância fixa entre os dois núcleos. A função de onda é apresentada nesta figura e vamos analisá-la com cuidado porque tem muita informação aqui para a gente aprender. Aqui são apresentados os 8 primeiros orbitais em ordem crescente de energia, ou seja, os orbitais que aparecem na parte de baixo da figura têm uma energia menor que os orbitais que se encontram acima dele. Esses orbitais são representados por letras gregas sigma e pi. E note que aqui no caso dos orbitais pi existem dois orbitais de mesma energia, portanto são dois orbitais pi degenerados que vão apenas representar orientações espaciais diferentes, mas com a mesma energia. Estes que estão abaixo são chamados de orbitais ligantes, enquanto que os que estão acima, representados com um superescrito com um asterisco, são chamados de orbitais antiligantes. A gente nota que para cada orbital ligante tem o seu correspondente antiligante, e as letras sigma e π dizem respeito ao comportamento da função de onda ao longo do eixo internuclear, observado do ponto de vista perpendicular ao eixo. Então, por exemplo, se a gente passa uma linha pontilhada aqui ao longo do eixo internuclear, quando a gente olha ao longo de uma direção perpendicular, a gente nota que aqui entre os dois núcleos a função de onda é diferente de zero, portanto o quadrado que representa a densidade de probabilidade também é diferente de zero, no meio entre os dois núcleos. E quando você observa o perfil do orbital sigma antiligante, o que a gente nota é a presença de um plano nodal entre os dois núcleos. Ou seja, a função de onda vai a zero no meio dos dois núcleos e, portanto, o quadrado dela significa que a densidade de probabilidade de ter elétrons entre os dois núcleos no orbital antiligante é zero, né? Você tem ausência de elétrons entre os núcleos no orbital antiligante, o que de certa forma já antecipa a razão pela qual a sua energia é maior, né? Se não tem a possibilidade de ter elétrons entre os dois núcleos, que representa a menor distância para simultaneamente ambos os núcleos, então, no caso do orbital antiligante, está se perdendo a oportunidade de interagir com os dois núcleos simultaneamente. Logo, sua energia vai ser maior. No caso de orbitais do tipo π, quando a gente analisa o eixo entre os dois núcleos, a gente observa que a função de onda ela é diferente de zero acima e abaixo da região internuclear. E ao longo do eixo internuclear, a função de onda vai a zero. E no caso de um orbital do tipo π antiligante, o que a gente observa também é a presença de um plano nodal entre os dois núcleos. Então, no caso de um orbital do tipo π antiligante, né, o quadrado da função de onda vai estar associado a essas regiões, né, acima e abaixo do eixo internuclear, porém fora da região internuclear, o que leva a esses 4 lobos aqui, né? Então, uma pergunta que a gente poderia se fazer é o seguinte: suponha que você tem um elétron num orbital, por exemplo, do tipo π, né? Ou que você tenha 2 elétrons no orbital do tipo π. Onde é que esse elétron está? Ele vai estar na parte de baixo do lobo, vai estar na parte de cima?
onde esses elétrons estão, não importa, até mesmo porque isso vai contra a ideia probabilística de onde esses elétrons estão no quadrado dessa função de onda. Outra característica desses orbitais é que se utiliza subscritos nesses orbitais. Quando um orbital é simétrico, ele é representado pela letra G, que no alemão Gerhard significa par, e a ideia é que se você observa um ponto representado aqui no centro dessa molécula, se você rotaciona ele aqui de 180 graus, em torno de um ponto que está aqui no centro da molécula, indicado aqui por essa seta, a função vai ter o mesmo sinal, positivo. Isso é verdade também aqui em cima, nesse outro orbital do tipo σg. Aqui em cima também, a função aqui ela é simétrica. Se você, nesse ponto aqui no centro, você rotaciona esse orbital σg, essa parte positiva vai vir onde é essa positiva, e esta daqui irá no local da outra. Bem como aqui nesse caso, se você faz uma rotação aqui em torno de um ponto central ao longo dessa direção, essa fase negativa desse lobo aqui do orbital vai também na fase negativa desse outro lobo aqui, e também é verdadeiro se você faz a rotação ao longo desse eixo. Então esse lobo aqui vai nesse e esse daqui vai neste de cá, ambos do mesmo sinal. Já quando você tem um orbital antissimétrico, isso aqui é representado pela letra U, de Ungerhard, que significa ímpar. Aqui, se você faz uma inversão da função de onda nesse ponto aqui, o sinal negativo vai no positivo e o positivo vai no negativo. E também a gente observa a mesma coisa aqui ou aqui. A parte positiva vai vir na negativa e a negativa vai na positiva. Ou aqui também. Acontece o mesmo padrão. Esse sinal negativo vai no lugar desse positivo e esse negativo vai no lugar desse positivo aqui. Bem, uma outra maneira também de completar a informação sobre esses orbitais é também associar aqui orbitais do tipo atômico. O que é que isso significa? Bem, se você pega esse orbital molecular, σg, e você separa esses dois núcleos, o que você observa é que a figura formada assemelha-se aos orbitais do tipo S. Essa aqui, você observa que existe aqui, uma região aqui tipo oval, e uma outra mais interna também de caráter oval. Então, quando você subtrai isso, você vai ter duas esferas concêntricas, uma dentro da outra, separadas, que é típico dos orbitais do tipo 2s. Já no caso de orbitais do tipo π, o que você observa é que essa função de onda aqui tem um lobo em cima e outro abaixo, e aqui estão os dois núcleos. Quando esses dois núcleos se separam, o que você tem é uma separação desse lobo superior em duas partes. Então você vai ter um lobo superior e outro inferior, que representa um orbital do tipo 2p, e um outro lobo superior e inferior, que representa outro orbital do tipo 2p. Então você pode pensar o contrário. Quando orbitais do tipo S se aproximam, eles formam esses orbitais do tipo sigma. Se for um orbital do tipo 2s, duas esferas concêntricas, quando eles se aproximam, eles vão formar duas regiões concêntricas, uma mais interna e outra mais externa, que é esse orbital sigma G2s. E já quando você tem dois orbitais do tipo P que se aproximam lado a lado, eles vão formar uma função de onda com um lobo na parte superior e outro na parte inferior, à região internuclear. Então, pessoal, desta videoaula seria importante ficarmos com algumas mensagens principais. Primeira, numa geometria molecular, consideramos a posição dos núcleos fixos e os elétrons se movendo em torno desses núcleos. O orbital molecular é a função de onda para os elétrons, que é a solução da equação de Schrödinger, onde os núcleos estão fixos. Orbitais do tipo ligante possuem uma densidade eletrônica entre os núcleos, portanto, vão ter uma energia menor. Orbitais antiligantes possuem um plano nodal entre os núcleos, ou seja, ausência de densidade eletrônica nessa região, o que está associado, portanto, a uma energia maior. A densidade eletrônica em orbitais do tipo sigma é cilíndrica na região internuclear, e a densidade eletrônica em orbitais π está fora do eixo internuclear e não possui simetria cilíndrica. Estes, portanto, são os resultados que nós obtemos
ao resolver a equação de Schrödinger para o íon H2+. Entretanto, eles vão ser muito importantes para nós explicarmos o que ocorre na hora que átomos com mais elétrons interagem formando moléculas. Portanto, a base do que estamos vendo aqui vai ser muito útil para estudar moléculas mais complexas, o que eu espero fazer na próxima videoaula, onde eu aguardo encontrá-los todos lá.